Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo essa aula de nutrição, né, no horário possível. Hoje a gente vai falar sobre as proteínas na alimentação animal. Nós já falamos um pouco, né, sobre o metabolismo dos lipídios, sobre o metabolismo dos carboidratos, sobre as gorduras e óleos utilizados na dieta, né? Falamos um pouco sobre a divisão, né, do concentrado, volumoso, a porcentagem de fibra bruta que nós temos no volumoso, a porcentagem de fibra bruta que nós temos no concentrado. E hoje, então, nós vamos falar sobre o metabolismo da proteína dentro da nutrição animal. Então, o que são as proteínas, pessoal? As proteínas, elas são os nutrientes, né, orgânicos, né, nitrogenados, presente em todas as células vivas. Portanto, ela é tão essencial assim para a vida de qualquer animal, inclusive nós humanos, tá? Nós humanos, mamíferos, também precisamos de proteína na nossa dieta. Para o metabolismo do nosso corpo, entra em funções de carboidrato, de proteína. Depois eu vou explicar para vocês, ok? Pessoal, a proteína, ela vai ser um bloco de aminoácido, né? E que daí o animal vai transformar em glicose e glicogênio naquele ciclo de Krebs que a professora já disse, para transformar em ATP e gerar energia, tá? Então a proteína, ela forma o principal constituinte do organismo do animal, tá? Por quê? Porque vai interessar o crescimento, o desenvolvimento, a reprodução, a produção. Então é importante quanto até para mantença no animal, tá? Pensando naquela piramidezinha de produção animal que a professora sempre mostra, né? Que no pico, na base da pirâmide é a mantença, só que nós temos que pensar que nós estamos trabalhando com animais de produção. Sendo assim, nós precisamos que esses animais eles tenham produção, né? E que eles tenham produção de carne, ovos, leite e que eles tenham uma boa reprodução, ok? As proteínas, pessoal, elas se dividem em proteínas de origem animal e de origem vegetal, tá? Então, para os animais, dependendo da classe, né, da idade do animal, da categoria desse animal, eu posso estar utilizando, então, essas proteínas tanto de origem animal quanto de origem vegetal na minha dieta alimentar. Quando eu não posso utilizar uma proteína de origem animal para um animal, quando eu estou falando de ruminantes, tá? Totalmente ligado ao que aconteceu com a doença da vaca louca, tá? Aquela bactéria que ataca o cérebro dos animais. Eu não posso estar ofertando de jeito nenhum proteína de origem animal para os ruminantes, ok? Então, cada espécie vai ter sua exigência em proteína, tá? Ela é específica para o metabolismo, fisiologia, anatomia do organismo. Então, ela é muito essencial para o animal, tá? Não há duas proteínas que elas sejam iguais na ação fisiológica. Então, como eu disse, nós temos a proteína de origem vegetal e nós temos a proteína de origem animal, ok? Aqui eu coloquei para vocês um quadro, pessoal, das principais proteínas encontradas nos alimentos, tá? Então a gente tem o milho, o trigo, o arroz, a aveia, a ervilha, cevado, centeio, o feijão, o leite, a carne, o sangue, os ovos. Então, quais proteínas nós temos dentro desse organismo, tá? Desse alimento? Quais os constituintes, né, de proteína que nós temos nesse alimento. Então, o milho nós temos a zeína, a zeanina, a maseína, a globulina, a proteose, né, a gliadina no trigo, a glutenina, a globulina, a leucosina, a proteose de novo. Então, pessoal, as albuninas, né, que é tão importante, então as ovalbuminas que está presente no ovo, então são proteínas essenciais, tá? Mais para frente a professora vai explicar para vocês o que é essencial. Então, qual é a composição química dessas proteínas? Então, elas são constituídas basicamente, tá? De carbono, hidrogênio, oxigênio e o nitrogênio.
Algumas também podem ter enxofre, ferro e fósforo na sua composição, ok? E elas podem apresentar também cobre, cálcio e magnésio, dependendo do alimento em questão, tá? Aqui eu coloquei o quadro 2, que fala da composição elementar de proteínas mais comuns, tá? Então, como eu citei no slide anterior, então nós temos o carbono, o hidrogênio. O carbono ele tem de 51 a 55%, né, do constituinte da proteína. O hidrogênio a gente tem de 6,5 a 7,3. O oxigênio é de 21,5 a 23,5. O nitrogênio, né? Então a gente tem de 15,5 a 18%. O enxofre a gente tem de 0,5 a 2%. O fósforo nós temos de 0 a 1,5. Então, assim, pessoal, esses são os constituintes, a base química da proteína e as suas porcentagens, ok? Só um momento. Então, ainda quanto à natureza química dessas proteínas, né? Então, nós podemos dizer que elas são de natureza complexa, tá? Que ela tem uma natureza coloidal, um peso molecular elevado, porque vocês viram todos os constituintes químicos, desde carbono a enxofre, tá? Dentro da proteína. Então, elas se tornam blocos de aminoácido, tá? Então, são polimerizadas de aminoácido, que vai fazer a digestão, que vai transformar em energia para o corpo, para os órgãos e para a produção, tá? Esses produtos, ela entra então como substâncias complexas, tá? E durante essa digestão, elas são polimerizadas de aminoácidos. Então, elas transformam em blocos simples de aminoácidos, tá? E essa hidrólise final desses blocos simples de aminoácidos, tá? Quando fervidas em ácidos da própria digestão, tá? Elas também são atuadas por enzimas próprias na digestão. Então, na digestão também dá o seu desdobramento até aminoácido, tá? Que são absorvidos aí pelo animal. Quais são as funções das proteínas, então? Estrutural, né? Formação de tecidos. Então, os órgãos, ao momento, e a maioria desses tecidos são formados por proteína. Então, quase que completamente o corpo humano, o corpo do animal, é completamente formado e abastecido por proteína. Por isso, ela é tão importante assim para a alimentação animal, tá? Além disso, elas estão presentes nas penas, nas unhas, no chifre, no músculo, tá? E são constituídos quase que exclusivamente de proteínas. Quanto à função também, pessoal, elas fazem a manutenção e o reparo, tá? Então, elas são próprias para a construção de tecido, de órgão, de reparo, de mantência, de metabolismo, ok? Quanto ainda à função, né, são consideradas fonte de energia, tá? Então ela é considerada uma fonte de energia assim também como carboidrato, tá? Por isso que a gente equilibra a proteína dentro da dieta animal em relação ao carboidrato, então a gente faz por partes, né? Tantas partes de carboidrato, tantas partes de proteína, respeitando sempre a quantidade necessária, tá, pessoal? Porque se eu tenho um excesso de proteína, eu tenho também, é prejudicial para o animal. Se eu tenho uma falta, um déficit de proteína, também vai ser uma deficiência, vai ser prejudicial para esse animal, tá? A gente vai ver mais para frente. Em relação à função ainda, né, ela faz a regulação do metabolismo, então a maioria dos hormônios, enzimas, secreção glandulares, tá? São materiais proteicos, tá? Então contém aminoácido essencial na sua estrutura e são muito utilizados pelo metabolismo, pelo corpo do animal, tá? Aqui a gente pode
citar as mais utilizadas, que são duas, que é a pepsina e a tripsina, tá? E a insulina, né, que é um hormônio que tem uma das maiores funções dentro da digestão, dentro da mantença, dentro da reprodução animal, tá? A própria produção. Então, a insulina, ela possui pelo menos 9 aminoácidos, tá? A tirosina nada mais é que um aminoácido iodado. A adrenalina, ela tem como substância fundamental a tirosina. Então, a adrenalina é outro hormônio, né, que está ligado muito com o estresse ou o bem-estar tanto do humano quanto do animal. Então, quando o animal está estressado, ele libera com aquele sentimento de fuga, né? Ele libera então a adrenalina. Para liberar essa adrenalina, ele precisa da tirosina, que é um aminoácido essencial, que é a base da sua alimentação, ok? Ainda quanto à função da proteína, né, nós temos a desintoxicação do organismo, que é durante o metabolismo, o processo de ácido benzoico, tá? Então, eles vão utilizar algumas proteínas para fazer essa desintoxicação, essa limpeza do organismo, tá? Então, quando eu consumo, eu dou para o animal proteína, principalmente que nós humanos, né, ultimamente a última moda está seguir jejum intermitente. Depois do jejum, a gente bloqueia esse jejum com uma fonte de proteína. Então, essa proteína ela vai estar altamente, ela vai ser degradada, tá? Para fazer essa limpeza no organismo, ok? Funções da proteína ainda, mecanismo de defesa, né? Ela é muito importante pela formação de anticorpo, imunidade, balanço de fluido, aqui entra a bomba de sódio e potássio, tá? Aquela questão da meiose da célula que a professora já explicou. Em relação à função ainda, ela pode ser genética, tá? Porque ela vai formar nucleoproteínas na célula. E ela também pode ser transporte, tá? Porque ela vai transportar hemoglobina, mioglobina, globulina, que são as células do sangue, tá? Do animal e do ser humano. Em relação agora, pessoal, à digestão dessas proteínas e a absorção dessas proteínas, tá? Então, a gente já viu que proteínas são unidades complexas, né? Que na sua estrutura basicamente é carbono, oxigênio, nitrogênio, algumas enxofre. É, e essas unidades polimerizadas, na quebra da digestão, elas são transformadas em blocos de aminoácidos, né? Para que esses blocos de aminoácidos, então, possam, né, ser utilizados, esses aminoácidos, nas funções que eu já expliquei até agora, manutenção, todas as funções da proteína que a professora explicou até agora, são aminoácidos, inclusive a reprodução de hormônios essenciais dentro da própria digestão, como a insulina, né? Ou o hormônio da adrenalina. Então, a gente viu que a base deles é feita por aminoácidos. Esses aminoácidos, eles vão formar, então, o produto final dessa hidrólise, tá? Quando elas são degradadas com ácidos fortes, né, ou enzimas próprias da digestão. Então, elas formam esses blocos de aminoácidos simples, que são utilizados para todas as funções que nós vimos sobre as proteínas dentro do organismo. Então, depois que elas formam blocos de aminoácidos simples, são absorvidos no intestino, tá? Em pequenos peptídeos, ok? No intestino tem aquelas vilosidadezinhas que absorvem os nutrientes, é ali que a proteína é absorvida, ok? A proteína não digerida, pessoal, ela aparece na matéria fecal, tá? Por isso que quando a gente quer saber quanto que o animal tá, quantos por cento digestível está sendo para o animal, aquele alimento, em tantos por cento de proteína bruta, a gente recolhe as fezes e faz análise, porque é possível constatar então, ok?
quantas qualidades da proteína, né? Como eu acabei de falar, o valor proteico, a proteína bruta, né? Ela é estimada quimicamente através de uma análise, né? A gente utiliza muito o método de Kill-Jedi, tá? Que a gente usa o equipamento, né, que faz a digestão da proteína com ácido sulfúrico, depois a gente faz ela titulada com soda, né, e ela vai dar um valor de transformação, tá, desse nitrogênio para transformar em aminoácido. Mas geralmente, pessoal, a percentagem de transformação, a conversão dessa proteína em aminoácido que tem na proteína nitrogênio, desse nitrogênio em aminoácido, vai multiplicar por 6,25 o seu valor, ok? Então, esse processo ele se baseia em duas suposições, tá? Uma, todas as proteínas contêm 16% de nitrogênio. Todo o nitrogênio contido no alimento está na forma proteica, tá? Então, ele precisa dessa conversão. Por isso que quando a gente faz análise, a gente faz intitulado, né? Porque através da titulação ali você consegue ver quanto de proteína tem nessa amostra. Ok? Agora a gente vai falar sobre os aminoácidos essenciais, né? A essencialidade de aminoácidos. Os aminoácidos essenciais, né? São aqueles que não são sintetizados no organismo animal. Por isso eu preciso ofertar esse aminoácido essencial na minha dieta, no meu alimento para esse animal, ok? Porque o animal não consegue produzir esse aminoácido, ok? Em relação ao aminoácido essencial, o número exato de aminoácidos não fixo, né? Mas se aceita entre 21 a 22 e até 23. Então, eu tenho os 21, elas têm estrutura de aminoácidos parecidos, tá? Então, posso ter de 21 a 23 aminoácidos essenciais. Isso vai depender muito do que? Do que eu falei antes, em relação à dieta, em relação à categoria, à espécie desse animal, se vai ser um monogástrico, né, suíno ou aves, se vai ser um ruminante, ovinos e ruminantes, tá, bovinos, se vai ser ovinos e ruminante é legal, né, o ruminante é bovinos, tá, gente, ovinos e caprinos. O equino, pessoal, ele não é um ruminante, tá? O equino, no caso, cavalo. Em relação à espécie desse animal, à idade desse animal, à produção, à exigência desse animal. Então, vai depender tudo disso em relação ao aminoácido essencial fornecido da dieta, tá? Geralmente, a gente respeita as tabelas de exigência, tá? Do NRC, e a gente calcula em cima da exigência do animal. Então, a gente vai calcular em cima da dieta, da espécie, da idade, a gente vai calcular em cima da produção animal que está passando. Se vai ser um monogástrico, se vai ter uma ave, ou se vai ser um ruminante ou um equino, ok? Então, aqui eu coloquei alguns aminoácidos essenciais utilizados dentro da dieta, tá? Aqui o autor, ele utiliza em relação aos ratos adultos, né? Em relação aos humanos, em relação às aves, né? Aves adultas, aves jovens, suínos e cão, tá? Então, todos esses aminoácidos estão presentes. E aqui ainda a gente não utilizou o aminoácido essencial para ruminante, tá? Qual é a avaliação dessa proteína, então? Como eu consigo fazer essa avaliação, tá? A gente tem as proteínas completas, que são chamadas de primeira classe, tá? Que contém todos os aminoácidos essenciais na dieta para esse animal, ok? Então, se aproxima de uma dieta ideal com essa proteína, tá? E a gente tem a proteína de segunda classe também, pessoal, que são as proteínas deficientes em um ou mais aminoácidos. Então, geralmente a gente utiliza a proteína vegetal aqui, tá? Então, os cereais, os farelos, tá? Os oleaginosos. Então, elas têm boa qualidade de proteína, só que elas não têm todos os aminoácidos essenciais.
Por isso que eu preciso, se eu for utilizar uma proteína vegetal, eu preciso adicionar na dieta esses aminoácidos essenciais. Por quê, professora? Porque lembra que o animal não produz, então eu preciso adicionar. Então, o equilíbrio de aminoácidos na ração, né? Lembra que a professora falou que não pode ser uma quantidade exagerada, né? Porque eu vou ter problemas por causa disso. E eu também não posso ter um déficit desses aminoácidos, porque eu também vou ter um problema em relação a isso. Por isso que a gente utiliza a tabela de exigência em relação à categoria, idade e produção do animal, em relação aos aminoácidos essenciais, tá? Porque tudo que é de mais é ruim e o que é de menos também é ruim. Nessa formulação, gente, de constituinte, de energético, de proteico, de vitamina, de mineral, de aminoácido essencial, né? Eu tenho que colocar sempre em equilíbrio, pessoal. É tudo calculado e toda essa conta na minha dieta ela tem que dar 100%, tá? Então, assim, é tudo equilibrado, não é de qualquer forma que eu vou juntar as partes, tá bom? Então, o excesso de aminoácidos ele vai causar redução no consumo desse animal, tá? Porque o aminoácido ele vai produzir energia, então se eu dou um excesso de energia, tá? Eu vou ter uma diminuição desse consumo, tá? Ele não é o recomendado usar estritamente como fonte de energia o que? A proteína, né? Porque a proteína é o aminoácido, então não é aconselhável utilizar essencialmente como fonte de energia. Por quê? Porque geralmente ele é um alimento de custo elevado. Exemplo disso é a soja, né, pessoal? Compete com a alimentação humana e é um alimento de custo elevado. Então, eu vou colocar um monte de soja na minha ração animal? Não, porque para mim produzir como fonte de energia, eu posso estar utilizando um carboidrato, ok? Então, eu coloco a porcentagem de proteína na minha dieta em relação aos aminoácidos essenciais que eu preciso. Pronto, acabou. Em relação à energia, utilizo outro alimento, tá? Porque é caro, porque o animal reduz consumo, porque eu posso estar intoxicando esse animal, tá? Com nível elevado de proteína. Por exemplo, vamos pensar assim, um ruminante. Se eu ofertar uma grande quantidade concentrada de proteína ali mais elevado do que o equilíbrio, por exemplo, numa boa produção de leite, eu poderia estar citando 60% de volumoso, 40% de concentrado. Por exemplo, se eu faço isso inversamente proporcional, eu tenho uma acidose, então esse animal vai fazer muita diarreia, vai desequilibrar o metabolismo dele, tá? Então, por isso que eu não posso fazer isso, eu vou intoxicar esse animal, ok? A professora colocou aqui em relação à intoxicação. Em relação à deficiência desse aminoácido, pessoal, ele fica no sangue até ele ser absorvido, tá? Os animais eles vão ter crescimento lento. Por quê? Porque falta aminoácido essencial, falta bloco de aminoácido essencial para poder fazer todas as funções que nós citamos aqui das proteínas, tá? Principalmente em relação aos hormônios, às glândulas, as enzimas que nós precisamos para os órgãos e a estrutura do corpo, ok? E as proteínas para o ruminante equino, né? Eles apresentam exigências proteicas diferentes do que uma ave, do que um suíno, tá? Por quê? Porque o ruminante ele tem rumen, né? Então ele vai passar por esses micro-organismos constituintes desse rumen, tá? Então eles vão ter micro-organismos bactérias, tá? Lá dentro do rumen que vai fazer essa digestão da proteína. Então, quando chegar no intestino, chega também como aminoácido energia, só que as bactérias do rumen fizeram essa digestão, ok? Pessoal, essa era a nossa aula de hoje. Dúvidas, me perguntem. Obrigada e até a próxima aula.